Boa noite, Dom. Eu tinha 20 anos quando tudo começou, mas só agora, aos 26, me sinto preparada para compartilhar essa história. Na época, cursava faculdade de turismo de manhã e trabalhava à tarde e parte da noite em um bar perto de casa. Meu chefe gostava de dizer que aquele bar era simples, mas honesto, e isso descrevia bem o ambiente. Mesas de madeira um pouco gastas, música baixa ao fundo, um balcão com bancos altos, onde os clientes trocavam histórias ou descarregavam as frustrações do dia. Eu, como bartender, ouvia de tudo. Talvez fosse essa minha abertura para as pessoas e para o inexplicável, que me tornasse mais receptiva às coisas que viriam a acontecer. Naquela época, eu morava com minha mãe e minha irmã mais nova. Meu pai falecera pouco antes de eu completar 15 anos. Então nós três formávamos uma família unida, embora eu já estivesse sonhando em ter meu espaço próprio. E havia também o meu cachorro, Bolota, um pitbull enorme que eu adotei ainda filhote. Ele era o companheiro mais fiel que se pode imaginar e gostava de dormir comigo, principalmente quando eu voltava tarde do trabalho. Era uma noite de outubro de 2019. O tempo passa rápido, mas consigo lembrar até o cheiro de pão fresquinho que vinha da padaria ali do lado. Eu terminara de fechar o bar um pouco mais tarde que o habitual, porque o movimento fora intenso. Já passava de meia-noite. Como o bar ficava na rua de trás da minha casa, eu não me importava muito em ficar até mais tarde, pois chegava em poucos minutos. Meu chefe, seu Orlando, sempre me alertava para ter cuidado, mas eu não via tanto perigo numa caminhada de 2 quarteirões. Naquela noite, entretanto, tive uma sensação estranha no caminho. Sabe quando você sente que há alguém atrás de você, mas ao olhar, não há nada? Um arrepio percorreu meu pescoço. A rua estava deserta, e a única iluminação vinha de postes antigos, daqueles que piscam de vez em quando. Apertei o passo, mas tentei não pensar em assaltos ou qualquer outro perigo físico. Eu só queria chegar em casa, tomar um banho e dormir. Assim que entrei, Bolota correu para me receber. Meu cachorro nunca latia de maneira descontrolada sem motivo. Era um bicho tranquilo, embora imponente. Mas, naquela noite, ele ficou me encarando, como se sentisse algo diferente no ar. Dei atenção a ele, fiz um carinho na cabeça e fui direto para o chuveiro. Depois coloquei meu pijama e me deitei, com Bolota deitado perto dos meus pés. Devia ser por volta de 2 da manhã quando acordei com o latido dele. Não era um latido alto, mas um rosnado baixo e contínuo, como se avisasse de algo. Abri os olhos confusa e notei que Bolota estava parado, atento à porta do meu quarto que eu costumava deixar aberta. Falei baixinho para ele se acalmar, mas não adiantou. Ele deu uns passos na minha direção, olhou para mim e depois voltou a rosnar para o corredor escuro. Levantei-me devagar, o coração acelerado. Chamei seu nome, mas Bolota manteve-se firme, farejando o ar. É difícil explicar a sensação de que havia mais alguém ali. Não havia som de passos, nenhum ruído diferente, só uma espécie de peso no ar. Olhei para o corredor e não vi nada. Ainda assim, peguei meu celular para iluminar o caminho. Bolota avançou um pouco, mas não quis ir além da porta da sala. Cheguei a dar 2 passos, mas então parei. Decidi fechar a porta do quarto. Eu não sou corajosa a ponto de vasculhar a casa inteira sozinha depois de sentir aquele clima esquisito. Pensei em acordar minha mãe e minha irmã, mas elas trabalhavam cedo no dia seguinte. Achei melhor não fazer escândalo. Fechei a porta e tentei dormir de novo, fingindo para mim mesma que podia ignorar o que quer que estivesse acontecendo. No dia seguinte, acordei cansada. Fui direto para a faculdade e tentei me concentrar nas aulas, mas me peguei relembrando a sensação estranha da noite anterior. Entre uma aula e outra, pensei que talvez estivesse apenas estressada ou impressionada. Eu vinha dormindo pouco, trabalhava até tarde, chegava em casa depois da meia-noite. Queria me convencer de que não havia nada demais. Quando saí da faculdade e peguei o ônibus até o bar, notei que a rua estava agitada. Era quase véspera de um feriado prolongado e muita gente passava por ali. Ainda assim, dentro do bar, antes do horário de pico, o ambiente estava calmo. Organizei as mesas, conferi o estoque e limpei algumas prateleiras. Para não ficar no silêncio total, liguei a televisão num volume baixo, passando um jornal local. Enquanto tirava pó de alguns cantos, ouvi um barulho que me fez parar na hora.
algo metálico caindo e rolando no chão. Pensei que fosse um dos talheres, mas não havia ninguém além de mim no bar. Fui até a cozinha e não encontrei nada caído. Tentei afastar aquele pensamento de coincidência com a noite anterior. O som meio seco, como se fosse uma moeda rolando pelo piso. Quando voltou a acontecer, uns minutos depois, fui até o fundo do bar. Parei diante de um freezer antigo que nós mantínhamos desligado. Nada fora do lugar. Voltei ao balcão e fiquei tentando imaginar se seria um ruído vindo de fora. Algum vizinho mexendo em algo de metal que fazia eco ali. Porém, a impressão era clara. Vinha do chão do próprio bar. Sem achar explicação, deixei para lá. Aquela noite correu sem grandes problemas de movimento. Fui para casa por volta da 00:30. Bolota veio me receber como sempre, mas notei que ele parecia inquieto. Não balançou o rabo como de costume, ficou apenas me observando. Fui para meu quarto, deitei e chamei-o para dormir ao meu lado. Ele subiu na cama, mas não relaxou. Passou a noite se mexendo e, em determinado momento, saltou ao chão para encarar a porta outra vez, rosnando baixinho. Dessa vez tive um sobressalto. Aquilo estava se repetindo, mas eu não conseguia ver nada. Acendi o abajur e Bolota focou o olhar na fresta da porta. Senti um arrepio percorrer o corpo. Fiquei imóvel. Encarei aquele espaço e achei ter visto um movimento suave, como uma sombra atravessando o corredor. Durou apenas um segundo, mas meu estômago gelou. Bolota deu 2 latidos mais fortes, mas permaneceu onde estava, como se tivesse medo de avançar. Minha mãe e minha irmã não acordaram, talvez por estarem em sono profundo. Eu me amaldiçoei por não ter fechado a porta daquela vez. Levantei e caminhei até ela, mesmo tremendo. Quando cheguei perto do batente, não vi absolutamente nada. Só um corredor vazio, iluminado de forma fraca pela luz que vinha da janela da sala. Fechei a porta de novo e naquela noite dormi encostada contra ela, como se fosse possível barrar alguma coisa. Não aguentei guardar aquilo só para mim. Na tarde seguinte, depois que terminei meus afazeres na faculdade, chamei minha irmã Luísa para ir comigo ao bar. Eu não queria ficar sozinha mais tempo do que o necessário. Enquanto ela sentava em um dos bancos próximos ao balcão, expliquei da forma mais racional que pude o que andava acontecendo. Ela me olhou com certa dúvida. Disse que provavelmente eu estava muito cansada e que Bolota podia estar reagindo a algum cheiro novo ou barulho de gatos na rua. Eu assenti, sem querer insistir no assunto. Estávamos conversando sobre amenidades quando, de repente, ouvimos aquele mesmo som metálico caindo e se arrastando no chão. Luísa arregalou os olhos para mim. Perguntou se eu também tinha ouvido. Assenti, nervosa. Fomos até o fundo do bar, mas de novo não encontramos nada que justificasse o ruído. Luísa começou a levar mais a sério o que eu vinha dizendo. Ficamos ali, as duas, sem saber muito como reagir. Em meio a esse clima, ouvimos uma gritaria na rua. Era gente correndo, barulhos de moto disparando. Um rapaz do comércio ao lado passou correndo em frente ao nosso bar e nos alertou que estavam acontecendo assaltos seguidos na região. Falou para trancarmos a porta e não abrirmos para ninguém desconhecido. Luísa rapidamente trancou tudo e me fez ligar para o seu Orlando, meu chefe. Ele se preocupava comigo e sempre dizia que eu deveria ligar se algo suspeito acontecesse. Quando ele chegou, já meio assustado com a notícia dos assaltos, Luísa contou também sobre o ruído que ouvimos no bar. Confesso que me senti meio envergonhada ao detalhar essa parte, pois já imaginava que soasse estranho. Mas seu Orlando me ouviu com atenção, sem desdenhar da minha história. Ele tinha suas crenças e chegou a mencionar que sempre deixava, em volume bem baixo, algumas músicas religiosas tocando no bar. Talvez fosse uma forma de proteção. Ele sugeriu que aquele barulho de algo metálico poderia ser um sinal de alerta divino, ainda mais considerando que houvera uma onda de violência na rua naquela noite. Para mim, aquilo soou mais assustador do que reconfortante. Preferia pensar que se tratava de um problema no encanamento ou algo assim, mas no fundo, eu sentia que havia algo mais. A sensação pesada que me acompanhava não era apenas fruto de sugestão. O mês de outubro avançava e o cansaço só aumentava. Bolota parecia ficar cada vez mais agitado durante a madrugada, e eu, por medo,
Passei a trancar a porta do quarto todas as noites. Mesmo assim, meu cachorro continuava a latir ou rosnar para algo que eu não via. Em algumas dessas noites, tive a impressão de escutar passos leves no corredor, mas nunca encontrei ninguém quando criei coragem para olhar. Até que certa noite, tudo saiu do controle. Eu havia trabalhado até quase 1 da manhã, pois tivemos um grupo de amigos no bar que se estendeu além do horário. Cheguei em casa exausta, tomei um banho rápido e mal consegui jantar. Cai na cama querendo apagar de vez. Porém, já passava das 3 da manhã quando Bolota começou a latir desesperadamente, arranhando a porta para sair. Parecia querer me avisar que algo estava prestes a entrar no quarto. Levantei de supetão, abri a porta e, para meu horror, tive a impressão de ver uma figura de pé na sala, como se fosse o vulto de uma mulher alta. Não consegui diferenciar traços ou feições com clareza, pois a luz estava bem fraca. Mas era notório que havia um cabelo comprido e escuro caindo pelos ombros. A figura não se moveu. Durante 2 ou 3 segundos fiquei paralisada, incapaz de reagir. Bolota ao meu lado rosnava com o rabo entre as pernas. Quando tentei dar um passo à frente, aquela figura se virou em direção à cozinha e sumiu na escuridão. Com um nó na garganta, segurei a coleira de Bolota e andei até a sala de jantar. Talvez por instinto ou curiosidade, eu queria verificar se alguém tinha entrado em casa. Nada fazia sentido. Quando cheguei perto da cozinha, senti um calafrio tão intenso que precisei parar. Tive uma impressão nítida de que ela estava ali, parada, esperando por mim. Meu cachorro, que normalmente não se intimidava por nada, travou e não me acompanhou. Sozinha, segui adiante. Acendi a lâmpada da cozinha. Vazia. Nenhuma presença física. Meu coração batia acelerado. Foi aí que notei a porta dos fundos ligeiramente aberta, embora eu tivesse certeza de que a havia trancado antes de dormir. Fechei-a com força, corri de volta para o quarto e tranquei tudo. Passei o restante da noite em claro, pensando que, talvez, eu estivesse ficando louca. No dia seguinte fui trabalhar com olheiras profundas. Antes do início do expediente, fiquei sozinha no bar para limpar os banheiros e reorganizar as bebidas. O ambiente que antes eu achava acolhedor, agora parecia cheio de pontos escuros e ameaçadores. Eu tentava me distrair ouvindo meu celular, mas a música não abafava a tensão. Nisso, pelo canto do olho, jurei ter visto um cachorro preto de porte médio entrando no bar. Por um instante, achei que fosse um dos cães de rua que às vezes aparecia para ganhar comida. Virei-me rápido para dar um "ei", mas não havia nada. Foi estranho, porque tive certeza de que vira o rabo do animal passando junto ao balcão. Voltei ao trabalho, tentando não pensar nisso. Pouco depois, enquanto limpava uma parte alta da prateleira, ouvi um barulho tão violento que quase caí da escada onde estava. Olhei para trás e vi que a pequena estante que ficava sobre o balcão, onde o seu Orlando deixava uma imagem de São Francisco, algumas velas e flores, estava toda caída no chão. Peças de vidro espalhadas, a estatueta quebrada, os quadros tortos. Parecia que alguém tivera um ataque de raiva e jogara tudo com força. Mas eu estava sozinha. Ninguém mais entrara no bar. Fiquei tão em choque que deixei o pano cair. As mãos tremiam, as pernas pareciam não me obedecer. Não tive nem voz para gritar. Peguei meu celular, corri para a porta e fiquei na calçada esperando que alguém passasse. Liguei para minha irmã chorando e depois para o seu Orlando. Quando Luísa chegou, me encontrou tão pálida que pensou que eu tivesse sido assaltada ou agredida. Entramos juntas e ela viu a bagunça. Vidro por toda parte, as flores espalhadas, o altar destruído. Olhou para mim sem saber o que dizer. Seu Orlando chegou pouco depois, ajudou a limpar tudo e ouviu meu relato confuso. Ele acreditava em forças espirituais, mas ainda era difícil para ele aceitar a ideia de que algo assim pudesse estar acontecendo especificamente comigo. Comentou que aquilo era perigoso porque estava cada vez mais físico, atingindo objetos e me fazendo mal. Ao recolhermos os cacos, ele percebeu que a pequena estátua de São Francisco, que deveria estar em pedaços, estava apenas sem a cabeça. O restante do corpo permanecia intacto, sem nenhuma trinca. Procuramos a cabeça no bar inteiro, até na calçada, mas não a encontramos. Ele fez um sinal de cruz, dizendo que tinha certeza de que isso era mau presságio.
Minha noite foi péssima outra vez. Sonhei com a imagem de uma mulher parada no meio da sala de casa, sem conseguir ver seu rosto por completo. Bolota me acordou rosnando mais de uma vez. No dia seguinte, eu não estava em condições de ir à faculdade. Então, seu Orlando foi me buscar cedo e decidiu me levar até uma curandeira que ele conhecia, uma senhora chamada Dona Odete, que morava num bairro mais afastado, onde muitas casas ainda eram de madeira e havia um ar de interior dentro da cidade grande. Quando cheguei, confesso que fui com certo ceticismo, mas só de entrar na casa dela senti um clima diferente. O lugar era cheio de ervas penduradas, imagens de santos, velas acesas. Dona Odete me cumprimentou com um sorriso simpático. Não me pediu que contasse nada além do meu nome e data de nascimento, e então fechou os olhos, rezando algo que eu não entendia bem. Aos poucos, começou a falar, como se estivesse narrando o que via. Há uma presença que te acompanha há algumas semanas, talvez desde o início de outubro. É uma mulher que sofreu muito e se identifica com alguma característica sua, talvez seu cabelo, sua altura. Ela encontrou em você um caminho para se aproximar do mundo físico e está se alimentando do seu medo, da sua energia. Fiquei de boca aberta. Eu não tinha mencionado nada sobre ter visto algo parecido com uma mulher em casa. Dona Odete continuou. Ela morreu de forma violenta, com marcas pelo rosto. Isso faz com que ela tenha essa aparência deformada que te assusta. Se não fizermos nada, ela pode com o tempo se tornar cada vez mais forte, tentando se apoderar do seu corpo ou da sua vitalidade. Evite lugares escuros. Mantenha sempre uma luz acesa onde você for dormir. E tome cuidado com sentimentos negativos que ela pode suscitar em você. Depois, ela fez um ritual de limpeza com rezas e fumaça de ervas. Confesso que me senti estranhamente aliviada quando saí de lá. Dona Odete me recomendou carregar um amuleto, um quartzo que deveria ser presenteado por alguém que gostasse de mim de verdade. Não deixe ninguém tocar nesse cristal além de você e da pessoa que vai te dar, ela disse. Ele será sua proteção. Naquela tarde voltei ao bar com seu Orlando. As coisas estavam mais calmas, mas o clima de estranheza persistia. Depois que organizei o balcão, notei algo que me fez gelar. Na parte frontal, onde os clientes apoiavam os cotovelos, havia um nome arranhado na madeira. Era um nome feminino, claramente feito de forma irregular, como se alguém tivesse usado uma faca ou um objeto pontiagudo. E não era um nome que eu reconhecesse de nenhum cliente. Chamei seu Orlando e ele ficou boquiaberto. O balcão era o xodó dele. Passava verniz sempre que podia e cuidava para que ninguém escrevesse nada ali. Eu tinha certeza de que não estava lá no dia anterior. Vendo minha expressão de pavor, ele disse para tentarmos manter a calma. Nenhum de nós conseguia explicar quem poderia ter feito aquilo. Devo confessar, naquele momento eu quis largar o emprego. Já não dormia direito. Minha produtividade na faculdade estava caindo e minha saúde mental ia pelo ralo. Mas também não queria abandonar o bar, pois seu Orlando sempre fora muito bom para mim. Além disso, eu precisava do dinheiro. Optei por seguir as instruções de Dona Odete, esperando que as coisas melhorassem. Luísa, minha irmã, me presenteou com um quartzo azul que comprou numa feirinha de artesanato. Carreguei aquela pedra comigo para todos os cantos. Curiosamente, em algumas ocasiões, ele parecia mudar de cor, chegando a ficar mais escuro, quase marrom, como se estivesse absorvendo algo negativo. Ao longo dos dias seguintes não ocorreram mais grandes manifestações, sem quedas de objetos, sem barulhos metálicos misteriosos. Bolota ainda tinha momentos de estranheza, mas não chegou a me acordar de madrugada. Passei a deixar sempre uma luz acesa no corredor, como Dona Odete recomendara. Algumas semanas depois, pedi demissão do bar. Já me sentia grata por tudo, mas queria seguir em frente e procurar um estágio na minha área. Em janeiro do ano seguinte, nos mudamos para um apartamento menor, mas mais iluminado e seguro. Com o tempo, deixei de sentir aquela presença. Bolota também voltou a ser o cachorro dócil e preguiçoso de sempre durante as noites. Hoje, aos 26 anos, casada e esperando meu primeiro bebê, ainda carrego o quartzo azul na bolsa. Ele já não muda de cor como antes. Prefiro acreditar que estou protegida, mas vez ou outra, quando passo perto do antigo bar, sinto um frio na espinha.
Não sei se é apenas memória do que vivi ou se há algo naquele lugar que ficou sem resposta. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse procurado ajuda. Será que a tal presença teria tomado conta de mim por completo? Será que eu teria enlouquecido? Há quem diga que cada um enxerga o que quer ver, mas minha experiência me ensinou que há coisas que estão além da nossa compreensão imediata. Esse episódio me marcou profundamente e até hoje me faz olhar para certos cantos escuros com um pouco mais de cuidado. Algumas histórias a gente carrega para sempre e, apesar de tudo, ainda não encontrei uma explicação que me convença totalmente de que tudo não passou de estresse ou imaginação. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Quando isso que irei contar aconteceu, eu tinha 17 anos. Morávamos no interior de Minas Gerais, numa casa antiga que pertencia à família desde que minha bisavó chegou da zona rural. Éramos 7 irmãos ao todo. Eu, a mais nova das mulheres, sempre fui muito próxima de Regina, que era um ano mais velha do que eu. Tivemos uma infância simples: subir em árvores, brincar de roda no quintal e jogar conversa fora enquanto sonhávamos com um futuro melhor. Nunca pensei que uma curiosidade inocente pudesse desencadear tanta tragédia. Naquele dia não havia ninguém em casa além de nós duas. Nossos pais tinham viajado a trabalho. Meu pai, Geraldo, precisava buscar uns materiais de construção em outra cidade, e minha mãe, Irene, ficaria uns dias ajudando uma tia doente. Regina, sempre cheia de ideias, convidou 2 amigas para passar a tarde, Carla e Aline. Elas chegaram rindo, trazendo refrigerante e biscoitos, como se fosse qualquer encontro adolescente. Foi então que Carla tirou de dentro da bolsa um tabuleiro Ouija, algo que ela tinha ganhado de um conhecido e que, segundo as fofocas, era capaz de falar com espíritos. Eu jamais tinha visto um daqueles ao vivo. Lembro-me de ficar meio cética, mas também curiosa. O impulso de aceitar a brincadeira foi mais forte do que qualquer bom senso que poderíamos ter. Sentamos todas em volta da pequena mesa na sala de jantar. A casa estava silenciosa, exceto pelo relógio de parede que marcava cada segundo. Começamos fazendo perguntas bobas, como se fôssemos crianças procurando qualquer sinal sobrenatural que nos divertisse. Será que vou casar cedo? Vou ficar rica? Vou passar na prova final? Por um tempo nada aconteceu. O ponteiro do Ouija não se movia. Eu já estava entediada e queria parar. Nesse instante ouviu-se um baque seco na cozinha, como se alguém tivesse batido a porta com força. Aquela porta era pesada e, para piorar, não havia vento nenhum. Um frio na espinha percorreu minhas costas. Tá vendo? Acho que chegou alguma coisa aqui, Regina disse com os olhos brilhando de excitação. Eu, Carla e Aline ficamos paralisadas, sem saber como reagir. A curiosidade, porém, falou mais alto e Regina decidiu fazer uma pergunta que hoje sei que nunca se deve fazer. Quando vou morrer? O ponteiro começou a se mexer num arrastar lento, parando em 2 números, 2 e 5. Depois disso, ninguém teve coragem de continuar. Carla largou o tabuleiro, Aline cobriu o rosto com as mãos e Regina ficou pálida, encarando os dígitos que anunciavam a idade em que ela supostamente morreria. Parecia tão absurdo. Nós éramos jovens e saudáveis, mas aquela resposta ficaria marcada em nossas mentes para sempre. Decidimos guardar o Ouija num armário e fingir que nada tinha acontecido. Alguns dias se passaram até que chegou a notícia do acidente do meu pai na estrada que liga nossa cidade a Montes Claros. Ele tinha ido buscar cimento e aço para uma obra. Contaram que o carro dele se chocou contra um caminhão e despencou num barranco raso, mas suficientemente perigoso. Um dos passageiros era o pai da Aline, que trabalhava com transporte de carga. Infelizmente, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Meu pai sobreviveu por milagre. Teve fraturas múltiplas e um ferimento profundo no maxilar,
que o deixou com os dentes incrustados de forma tão bizarra que, por dias, os médicos duvidaram de sua recuperação. Depois disso, a mãe da Carla entrou em desespero. O marido dela, que era motorista de ônibus, também sofreu um incidente estranho. Encontraram-no em casa, enforcado. Não havia qualquer histórico de depressão ou desentendimento familiar, então ninguém entendeu o que o levou a esse fim. O clima na cidade ficou pesado e a tragédia era assunto em cada roda de conversa. Nós, no entanto, não falávamos sobre o tabuleiro Ouija. Parecia que, se mencionássemos aquilo, estaríamos assinando um atestado de culpa ou, pior, chamando mais desgraça ainda. Os anos foram se arrastando e Regina guardava o terror em silêncio. Quando ela estava com 24 anos, engravidou pela segunda vez. A primeira filha era uma menininha de apenas 4 anos e o parto tinha sido tranquilo. Mas desta vez, durante a gestação, Regina se mostrou mais frágil, mais ansiosa. Chegou a comentar comigo certa manhã: falta pouco para o meu aniversário de 25. Não consigo parar de pensar naquilo. Tentei tranquilizá-la dizendo que tudo não passava de uma bobagem de adolescência. Mas eu mesma não conseguia esquecer. Quando chegou a hora do parto, Regina foi para o hospital da cidade. Deu à luz um menino saudável e, a princípio, tudo corria bem. No dia seguinte, porém, ela apresentou uma fraqueza estranha. Os médicos decidiram fazer uma transfusão de sangue. Eu estava ao lado dela quando uma enfermeira diferente entrou no quarto. Pele muito clara, olhos tão azuis que pareciam cinzentos, uniforme impecavelmente branco. Não me lembro de tê-la visto em nenhum outro momento durante a internação de Regina. Ela pediu para que eu saísse, dizendo que precisava verificar os sinais vitais. Obedeci, embora algo me incomodasse ali. Menos de uma hora depois, Regina teve uma parada cardíaca. Tentaram reanimá-la, mas não adiantou. O laudo oficial apontou incompatibilidade sanguínea na transfusão, o que teria provocado uma reação fatal. A coincidência me gelou o corpo. Regina morreu aos 25 anos, exatamente como o tabuleiro havia anunciado. Esse foi o golpe mais duro que minha família sofreu. O choro foi unânime durante o velório, mas dentro de mim pulsava uma sensação de pavor. Afinal, parecia que aquilo tudo estava ligado à brincadeira que fizemos tanto tempo antes. A atmosfera sombria não se desfez. Semanas depois, nosso irmão mais novo, Danilo, sofreu um acidente na rodovia. Um caminhão desgovernado o atropelou quando ele saía de moto para buscar remédios na farmácia do outro lado da pista. E como se tudo isso não bastasse, descobri que as duas amigas que haviam participado do jogo, Carla e Aline, acabaram falecendo alguns anos mais tarde, ambas por complicações de um câncer raro no estômago. Não tive coragem de ir aos velórios. Cada lembrança me amarrava novamente ao medo de que isso tudo fosse uma espécie de castigo, uma dívida que criamos por mexer com algo que não compreendíamos. Hoje, olhando para trás, vejo meu pai refeito, mas marcado pelas cicatrizes do acidente. Meus outros irmãos seguiram a vida, cada um lidando com a perda de Regina à sua maneira. Já minha mãe raramente menciona essas tragédias. Só eu talvez tenha ficado com a incumbência de carregar as lembranças. Se me perguntam sobre o assunto, finjo que não é nada demais. Mas à noite ainda acordo assustada, certa de que qualquer barulho lá fora pode ser um sinal. O mesmo tipo de sinal que começamos a ouvir naquele dia em que o tabuleiro se moveu. Nunca mais falei sobre essa história em detalhes. Conto-a aqui, pois acho que ninguém deveria brincar com algo que pode despertar o pior nos vivos ou nos mortos. Essa é minha história. Não tenho provas de nada, apenas lembranças que me atormentam. Há quem diga que tudo não passou de coincidência. Outros acreditam que provocamos algo que não deveríamos. Quanto a mim, ainda não sei em qual versão acreditar. Mas se pudesse voltar no tempo, jamais colocaria as mãos naquele tabuleiro. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Elisa Santos e passei muito tempo tentando ignorar essa história. Nem meus amigos mais próximos sabem de tudo que rolou, talvez porque eu mesma demorei a aceitar.
Mas agora percebo que preciso colocar isso para fora. Não é coragem, é mais um desabafo. Tudo começou quando minha mãe, Vera, decidiu que a gente precisava de um lugar maior e mais calmo. Ela não aguentava mais o nosso apartamento apertado em Belo Horizonte, principalmente porque meu irmão, Caio, ainda era pequeno e precisava de espaço para correr e brincar sem preocupação. Meu pai, Miguel, nunca foi muito fã da ideia. Ele gosta da praticidade da cidade, de ter tudo por perto e não precisar lidar com um lugar meio isolado. Mas acabou cedendo quando pensou no quintal, onde poderia plantar hortaliças. Foi assim que, num fim de semana qualquer, a gente foi visitar uma casa antiga nos arredores de Itabirito, em Minas Gerais. Ficava longe do centro, numa área de chácaras, com uma estradinha de terra vermelha até a entrada. O lado de fora era todo pintado de branco, mas já desbotado pelo sol, e tinha um portão de madeira que rangia. Quando pisei lá pela primeira vez, senti um incômodo esquisito, mas achei que era só ansiedade por tudo que estava acontecendo. A casa tinha 2 andares, janelas enormes de vidro antigo e um piso de tábua corrida que reclamava a cada passo. O forro era de madeira, dando a impressão de que havia segredos guardados lá em cima, no sótão. Mesmo assim, minha mãe se apaixonou no mesmo instante. Os quartos eram grandes, a cozinha tinha fogão a lenha e havia um quintal que dava para um pequeno pomar de laranjeiras. Caio saiu correndo pelos corredores, empolgado com a ideia de ter um quarto só dele. Meu pai ainda estava com o pé atrás, mas topou comprar a casa quando viu o preço. Na época, um valor que até me pareceu barato demais. A mudança aconteceu no fim da época de chuva, quando a cidade costuma ficar úmida e meio cinzenta. Na primeira semana, estávamos todos ocupados com caixas, limpando poeira de móveis deixados pelos antigos donos. Até que foi divertido no começo. Minha mãe fazia café na cozinha grande, meu pai tentava arrumar as janelas emperradas e Caio explorava tudo. Eu, por outro lado, sentia um clima pesado no ar, meio frio, mas achei que fosse coisa da minha cabeça, insegurança boba. Só que na terceira noite, rolou a primeira situação que me deixou de cabelo em pé. Eu estava no meu quarto, janela aberta, tentando achar um sinal de celular para conversar com uma amiga, quando ouvi um barulho no forro, tipo passos arrastados no madeiramento. Chamei meu pai, que pegou a lanterna e subiu até o sótão por uma portinhola no corredor do 2º andar. Depois de alguns minutos, ele desceu dizendo: "Deve ser algum gambá ou ratazana, podem ter se abrigado lá." Eu não sentia cheiro de bicho nem nada, mas também não tinha explicação melhor. Deixei para lá. Só que, na mesma madrugada, acordei assustada, com o coração disparado, jurando que alguém andava do lado de fora do meu quarto. O piso rangia, passo a passo, até parar em frente à porta. Segurei a respiração, esperando ouvir a voz da minha mãe ou do meu pai, mas não rolou nada. Só aquele silêncio, como se alguém estivesse parado ali me ouvindo respirar. Fiquei suando e não tive coragem de abrir a porta para conferir. Com o passar dos dias, outras coisas, pequenas mas estranhas, começaram a acontecer. Uma panela aparecia fora do armário sem ninguém ter mexido. Um copo rachava na pia e ninguém lembrava de ter usado. Uma tarde, minha mãe viu que alguns pratos no escorredor estavam sujos de barro, como se tivessem sido deixados no quintal. Mas ninguém fazia ideia de como isso tinha acontecido. Nem eu, nem Caio, muito menos meus pais. E era impossível ignorar. Na sala tinha uma mesinha de canto onde minha mãe colocava um vaso de flores. Quase todo dia a gente encontrava esse vaso virado para outro lado, como se alguém o girasse 90 graus. Era um detalhe besta, mas que me deixava arrepiada. Tentei falar para o meu pai, mas ele continuava achando que era só descuido nosso ou barulho normal de casa velha. "Vocês estão exagerando", ele dizia sem perder o ar cético. "A casa é antiga, faz barulho, a gente ainda não se acostumou." O que mais me incomodava era a impressão de estar sendo vigiada. Às vezes, eu sentia um frio repentino no corredor do 2º andar, perto da janela que dava para o quintal. Quando eu olhava lá fora, só via o pé de laranja balançando, mas por dentro, parecia que tinha alguma coisa me encarando. Numa noite especialmente gelada, e não foi só impressão, a temperatura caiu de repente mesmo. Acordei e precisei pegar um casaco. Notei que Caio estava agitado no quarto dele, murmurando algo. Fui ver,
e ele estava sentado na cama, tremendo, falando baixo. Tem alguém na janela, Elisa. Tentei acalmá-lo dizendo que era só um sonho, mas quando bati o olho na janela, senti um desconforto. A cortina estava meio aberta e jurei ter visto alguma sombra do lado de fora. Talvez fosse só a árvore se mexendo, mas meu coração disparou. Depois disso, Caio passou a ter pesadelos direto, sempre falando de uma menina de cabelo escuro que aparecia no corredor. Minha mãe não levava muito a sério, achava que era imaginação de criança. Mas eu, que também ouvia barulhos e ficava inquieta, comecei a desconfiar de que tinha alguma coisa além de devaneio. Tentei focar nos estudos e me isolei cada vez mais no meu quarto. Certo dia, enquanto meu pai limpava o mato no quintal, ouvi um barulhão na área de serviço. Corri lá e encontrei um balde caído e, ao lado, uma pegada de barro bem grande, maior do que o pé de qualquer um de nós. Parecia de alguém descalço. Fiquei olhando aquilo sem reação. Quando meu pai chegou, disse que podia ser marca antiga deixada por algum pedreiro ou algo assim. Mas a gente limpou tudo antes. Como isso aparece agora? Perguntei. Ele nem quis dar corda, provavelmente para não admitir que tinha algo estranho ali. Pensei em tirar uma foto, mas, quando voltei com o celular, a marca já estava menos nítida, como se estivesse secando rápido. Aquilo ficou na minha cabeça o dia inteiro. Na época, fui pesquisar sobre a região na internet, para ver se a casa tinha algum histórico. Descobri que décadas atrás, uma menina tinha desaparecido num sítio próximo, e o caso nunca foi resolvido. A polícia investigou tudo por meses, mas não tinha muitas informações. Comentei isso com minha mãe, que revirou os olhos. Você só quer se assustar, Elisa. Vai estudar e parar de viajar. Eu sentia que podia ser importante, mas não tinha certeza de que aquela história tinha a ver com nossa casa. Mesmo assim, fiquei mais alerta a qualquer barulho, qualquer sombra no quintal, qualquer cantinho escuro dos corredores. Até mesmo ir buscar água na cozinha de noite virou uma aventura. O Caio não queria mais dormir de luz apagada. E quando eu perguntava o porquê, ele só dizia: com a luz acesa ela fica mais apagada, mas ainda está aqui. Numa noite apareceu um cheiro muito estranho na cozinha, meio mofo, meio terra molhada, que se espalhou pela casa. Minha mãe abriu todas as janelas, mas o cheiro não ia embora. Meus olhos começaram a arder e Caio teve uma crise de tosse. Meu pai achou que pudesse ser algum problema de encanamento ou fossa, mas a gente não encontrou nada. Simplesmente, o cheiro persistiu por uns 15 minutos e sumiu do nada. Enquanto ele ainda estava forte, tentei gravar o ambiente com o celular para ver se captava algum som. Na hora de ouvir, notei um murmúrio baixinho, quase um sussurro. Parecia uma voz feminina, falando algo que não dava para entender. Talvez um porquê ou um gemido prolongado. Mostrei para minha mãe, que apagou o áudio na hora. Para com isso, menina, é bobagem. Não quero que seu irmão fique ainda mais assustado. Percebi que ela também estava com medo, mas tentava negar. O clima na casa estava cada vez mais tenso e a gente brigava por qualquer besteira. Parecia que aquele lugar tirava nossa paz e deixava todo mundo esgotado. Umas 2 semanas depois da mudança, notei uma mancha estranha no sofá da sala, bem onde meu pai sentava para ver TV. Tinha um tom escuro, meio avermelhado, e ninguém sabia explicar de onde veio. Não tinha nada derramado e nenhum de nós tinha encostado ali com alguma coisa molhada. Minha mãe tentou limpar, mas não saiu totalmente. Parecia que vinha de dentro do tecido. Naquela mesma noite acordei com sede e desci para a cozinha. Ao passar pela sala, tive a impressão de ver alguém sentado no sofá, no escuro. Levei um susto, mas, quando acendi a luz, não tinha nada ali. Fiquei parada por um tempo encarando o sofá com aquela mancha. Fechei os olhos, respirei fundo, tentando me convencer de que era só fruto do meu nervosismo. Mas, lá no fundo, eu sentia que alguém realmente estava ali. Depois de 1 mês com tudo isso, minha mãe aceitou o conselho de uma vizinha, Dona Marta. Procurem a Dona Odete, ela é rezadeira de respeito. Entende dessas coisas que a gente não sabe explicar. Meu pai detestou a ideia, mas, quando Caio teve uma febre relâmpago que sumiu tão rápido quanto veio, ele mesmo acabou cedendo. Parecia que a situação estava passando dos limites. Dona Odete chegou num domingo de manhã. Era uma senhora de voz firme, olhar profundo
usando um lenço colorido na cabeça e carregando uma sacola cheia de ervas, arruda, guiné, alecrim. Assim que entrou, ela fez uma cara preocupada, como se percebesse algo no ar. Pediu que a gente ficasse por perto, mas em silêncio, enquanto ela andava pelos cômodos. Em cada canto, soprava a fumaça de um incensário e sussurrava orações. "Vocês sabem se já aconteceu algo trágico aqui?" perguntou, voltando para a sala. Meus pais trocaram olhares e negaram. Eu lembrei do caso da menina desaparecida, mas não tinha como afirmar que tinha sido ali. Mesmo assim, resolvi comentar. Dona Odete ficou pensativa e, depois de suspirar, explicou. "Tem muita dor nesse lugar. Dor antiga, sem descanso. Sinto a presença de uma criança, mas não está sozinha. Existem outras energias." Meu pai fez cara de quem não gosta, mas não falou nada. Nessa altura, ele já tinha visto o suficiente para não dar risada do assunto. Ela se aproximou de mim. "Você já sonhou com uma menina, não é?" Eu congelei. Não tinha falado de pesadelo nenhum, nem do que Caio via. Assenti, com um medo que me fez tremer. Dona Odete disse que o melhor era tentar libertar essa alma. Naquela mesma noite, ela voltou para fazer um ritual simples, com velas brancas, um copo de água, arruda e mais orações. Reuniu todo mundo na sala, menos o Caio, que estava tão cansado que acabou dormindo. Ficamos no escuro, só com as velas acesas, enquanto o vento lá fora fazia um barulho inquietante. "Peço que fechem os olhos", disse Dona Odete, "e tentem pensar que aqui é um lugar de paz, onde há espaço para perdão." Eu mal conseguia manter os olhos fechados de tanto medo. Meu pai, atrás de mim, parecia impaciente, mexendo os pés no chão. De repente, senti um sopro frio na nuca. Abri os olhos na hora e vi Dona Odete encarando um canto do teto, rezando baixinho. O ar parecia mais pesado e as chamas das velas balançavam num ritmo que me deixou arrepiada. No fim, não aconteceu nada absurdo. Só um ambiente muito gelado, uns rangidos no chão e depois silêncio. Dona Odete disse que a gente devia manter a casa limpa, passar incenso e rezar pela alma que não encontrava descanso. Afirmou também que era bom evitar brigas e desesperos, porque essas energias se alimentam do nosso abatimento. Por alguns dias a casa pareceu mais calma. Caio parou de ter pesadelos constantes e o clima ficou menos carregado. Mas, num final de semana, tudo desandou de novo. Caiu uma tempestade forte, derrubando galhos e deixando a estrada de terra quase intransitável. Ficamos sem luz por um tempo e meu pai teve que acender velas para a gente enxergar. No escuro, os barulhos ficavam ainda mais assustadores. O vento sacudia as janelas e, em certo momento, ouvi um estrondo na parede do meu quarto, como se alguém tivesse batido a mão ali. Saí correndo e trombei com meu pai no corredor. "Que foi isso?" ele perguntou, tentando manter a calma. Eu não soube responder, porque ouvimos o Caio gritar. Tentamos abrir a porta do quarto dele, mas estava emperrada. Forçamos até ela ceder. Ele estava encolhido no canto, com a lanterna do celular apontada para a janela. Mesmo fechada, tinha uma poça d'água ali dentro e aquele cheiro de terra mexida de novo, tão forte que dava enjoo. Caio tremia, chorando, dizendo que alguém tinha entrado. De repente, ouvimos um gemido baixo. Meu pai começou a xingar, minha mãe rezava baixinho. Não tinha luz, não tinha sinal de celular. Foi a noite mais longa da minha vida. Juntamos todo mundo na sala e esperamos o dia clarear, ouvindo a chuva no telhado e passos leves no andar de cima. Ninguém teve coragem de subir. No dia seguinte, a luz voltou e a Dona Odete ligou, dizendo que tinha sentido uma agitação forte naquela madrugada e achava melhor a gente tomar uma decisão definitiva. Recomendou que minha mãe botasse a casa à venda e que a gente fosse embora. Miguel, que até então relutava em desistir, não conseguiu argumentar dessa vez. Ele estava esgotado e preocupado com Caio, que vivia doente e não dormia mais direito. Eu já não aguentava a tensão daquele lugar e minha mãe, que antes amava a ideia de viver no interior, também reconheceu que não dava. "Não fomos feitos para cá", ela disse desanimada. Em poucos dias arrumamos tudo e caímos fora. A casa ficou para trás, com seus barulhos estranhos, suas marcas inexplicáveis e aquele cheiro de terra que me persegue até hoje quando chove.
Fomos de volta para BH, para um apartamento pequeno, mas cercado de gente e do barulho dos carros na rua, o que de alguma forma me conforta. Não sei o que existia de fato naquela casa. Pode ter sido o espírito de uma menina perdida ou algo mais pesado que se alimentava do nosso medo. Talvez a tragédia antiga ali perto ainda ecoe naquelas paredes. Prefiro achar que nós simplesmente passamos por algo fora do nosso alcance e que isso nos deixou cicatrizes que jamais vão sumir de verdade. Até hoje, quando lembro das noites que passei lá, sinto um aperto no peito. Meu irmão, Caio, evita falar do assunto. Meu pai quase nunca toca no tema, mas sei que carrega culpa por ter nos levado. Já minha mãe fala como se fosse só um pesadelo que passou, mas nunca mais falou em se mudar para um lugar afastado. Algumas tranquilidades podem custar muito caro. Quando me perguntam se acredito em fantasmas, não dou uma resposta direta. Só digo que tem coisas que fogem do que a gente entende e que às vezes é melhor deixar certas casas e histórias de lado para não sermos perseguidos por elas para sempre. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.